Você já se perguntou por que muitas pessoas que conhecemos, que parecem tão cheias de vida e com tanto para aproveitar, infelizmente não chegam aos 85 anos? É uma verdade dura e que nos faz refletir por que a vida, para tantos, parece encurtar mais cedo do que gostaríamos. A maioria de nós, à medida que envelhecemos, começa a sentir que a vitalidade se esvai, que o corpo não responde como antes, e a própria ideia de uma vida longa e plena parece um privilégio de poucos. Mas, e se eu lhe dissesse que existem equívocos silenciosos, quase invisíveis, que estamos cometendo no dia a dia e que podem estar roubando anos valiosos da sua jornada, sem que você sequer perceba? Não são grandes tragédias, mas pequenos erros que se acumulam ao longo do tempo, como gotinhas que furam a pedra. Neste vídeo, vamos desvendar 7 desses erros ocultos que silenciosamente encurtam sua vida. E o mais importante, vamos descobrir como você pode virar o jogo, recuperar sua energia e viver cada dia com mais propósito e saúde. Fique comigo até o final, porque o último ponto pode ser o mais surpreendente e o que mais impactará sua longevidade. Vamos começar logo com o primeiro desses equívocos que talvez você nem perceba que está cometendo, e que é muito mais profundo do que simplesmente fazer exercícios. Refiro-me à falta de um movimento constante e variado no seu dia a dia. Não é apenas ir à academia 3 vezes por semana, mas sim como você se move nas horas restantes. Pense nos nossos avós, eles não tinham academias, mas passavam o dia em movimento, cuidavam da horta, caminhavam para o mercado, subiam escadas, varriam o quintal, amassavam o pão. Esse movimento natural e constante é algo que perdemos na era da conveniência. Passamos horas sentados, seja no sofá assistindo televisão, no carro ou mesmo na cadeira da cozinha. Essa inatividade prolongada é um veneno silencioso. Ela afeta sua circulação, enfraquece seus ossos, atrofia seus músculos e desacelera seu metabolismo, tornando seu corpo menos eficiente e mais propenso a doenças crônicas como diabetes, problemas cardíacos e até mesmo alguns tipos de câncer. O corpo humano foi feito para se mover, para se adaptar, para explorar. Quando o privamos disso, ele começa a se deteriorar mais rapidamente. Imagine um carro parado na garagem por anos. Ele enferruja, as peças emperram. Nosso corpo não é diferente. A boa notícia é que você não precisa se tornar um atleta olímpico. A solução está em reintegrar o movimento na sua rotina de forma natural e prazerosa. Que tal levantar e esticar as pernas a cada hora? Fazer um pequeno passeio no quarteirão depois do almoço, trocar o elevador pelas escadas. Se for possível dançar na sala de estar, ao som da sua música favorita, cuidar de um jardim. Mesmo que seja um pequeno vaso de temperos na janela, a Dona Fátima, por exemplo, que hoje tem 88 anos e uma energia invejável, me contou que trocou a tarde no sofá por regar as plantas, varrer a calçada e, claro, fazer seus crochês, mas sempre levantando e caminhando pela casa a cada pouco. Ela diz que esse movimento constante mantém sua mente e corpo ativos. O segredo é quebrar o ciclo da inatividade prolongada. Pequenas doses de movimento ao longo do dia são mais eficazes do que uma única sessão de exercício extenuante, especialmente para quem não está acostumado. A ideia é fazer do movimento uma parte intrínseca da sua vida, não uma tarefa a ser cumprida. E falando em tarefas e rotinas, vamos ao segundo erro oculto, que está diretamente ligado ao que colocamos no nosso prato, a alimentação pobre em nutrientes e rica em alimentos ultraprocessados. É um erro que se disfarça muito bem, porque muitas vezes pensamos que estamos comendo o suficiente ou até bem.
Mas a realidade é que a qualidade do que comemos despencou nas últimas décadas. Estamos consumindo cada vez mais alimentos cheios de açúcar refinado, gorduras trans, sódio em excesso, aditivos químicos e pouquíssimos nutrientes vitais. Aquelas bolachas recheadas, os salgadinhos de pacote, as refeições prontas congeladas, os refrigerantes, pães brancos, embutidos, eles são convenientes, sim, mas seu impacto na nossa saúde é devastador a longo prazo. Esses alimentos causam inflamação crônica no corpo, desregulam o açúcar no sangue, danificam os vasos sanguíneos e sobrecarregam nossos órgãos. Eles não nutrem, apenas preenchem o estômago, nos deixando famintos por mais e mais, em um ciclo vicioso que leva ao ganho de peso, resistência à insulina e uma série de doenças degenerativas. O corpo humano é uma máquina complexa que precisa de combustível de alta qualidade para funcionar bem e se reparar. Imagine que você tem um carro de luxo e, em vez de gasolina premium, você coloca um combustível adulterado. O carro vai andar por um tempo, mas logo começará a apresentar problemas sérios. O mesmo acontece com você. Nossas células precisam de vitaminas, minerais, proteínas de qualidade e gorduras saudáveis para se renovarem, para combaterem infecções, para manterem sua mente afiada. A solução aqui é simples, mas exige um compromisso desempacotar menos e descascar mais. Priorize alimentos frescos e integrais, muitas frutas e vegetais coloridos, feijões, lentilhas, grãos integrais, proteínas magras como peixe, frango, ovos e gorduras saudáveis como abacate, azeite de oliva e oleaginosas. Beba bastante água pura. O Senhor José, que sempre foi um entusiasta da culinária, decidiu que, aos 75 anos, não comeria mais nada que não viesse da natureza. Ele começou a fazer sua própria horta e a colher suas verduras e temperos. Hoje, ele sente uma diferença enorme na sua energia e na sua digestão. Além de ter controlado a diabetes tipo 2 apenas com alimentação e caminhadas. Não se trata de fazer dietas radicais, mas sim de fazer escolhas inteligentes e consistentes. Troque o suco de caixinha por uma fruta inteira, a bolacha por um punhado de castanhas ou uma fruta, o pão branco por um pão integral. Essas pequenas mudanças se somam e se transformam em um impacto gigantesco na sua longevidade e qualidade de vida. Agora que falamos sobre o poder do movimento e o impacto do que colocamos no prato, vamos para um aspecto muitas vezes ignorado, mas crucial para a sua mente e corpo, e que pode estar roubando sua vitalidade de uma forma que você nem imagina. Este terceiro erro silencioso, e que afeta mais pessoas do que se imagina, é o isolamento social. Você pode pensar, mas eu falo com meus vizinhos, vejo meus filhos de vez em quando. Sim, mas há uma diferença entre interações casuais e o sentimento profundo de conexão e pertencimento. A solidão crônica não é apenas uma sensação ruim. Ela é uma condição que tem um impacto fisiológico mensurável no seu corpo. Tão prejudicial quanto fumar um maço de cigarros por dia ou a obesidade. O corpo humano é um ser social. Fomos programados para viver em comunidade, para nos apoiarmos, para compartilhar experiências, alegrias e tristezas, quando estamos isolados, seja por perda de entes queridos, mudanças na vida, ou simplesmente por uma rotina que nos distancia das pessoas. Nosso cérebro interpreta essa falta de conexão como uma ameaça. Isso ativa uma resposta de estresse crônico no corpo, aumentando a inflamação, elevando a pressão arterial, comprometendo o sistema imunológico e até mesmo afetando a qualidade do sono e a função cognitiva. Pesquisas mostram que a solidão pode acelerar o declínio cognitivo e aumentar o risco de Alzheimer e demência. É como se a mente,
sem o estímulo das interações e a troca de ideias, começasse a atrofiar. Pense naqueles amigos que você costumava ver, nas conversas de portaria, nos chás da tarde com as vizinhas. Muitas dessas interações foram diminuindo com o tempo. E talvez você nem tenha percebido o vácuo que se formou. A solução para o isolamento não é complicada, mas exige um pequeno esforço inicial. Procure reconectar-se. Ligue para um amigo ou parente que você não vê há tempos. Ofereça-se para ajudar um vizinho. Participe de grupos de interesse em sua comunidade, um clube de leitura, uma aula de artesanato, um grupo de caminhada, ou até mesmo um voluntariado. O Sr. Pedro, por exemplo, depois de perder a esposa, se isolou completamente. Passava os dias em casa, assistindo televisão. Sua filha o incentivou a ir a um centro comunitário que oferecia aulas de pintura. Ele relutou muito. Mas foi hoje. Ele não só aprendeu a pintar lindos quadros, como fez novas amizades, participa de exposições e se sente parte de algo novamente. A arte de se conectar é a arte de cuidar de si. Não espere que as pessoas venham até você. Dê o primeiro passo. E aprofundando um pouco mais na saúde da nossa mente, o quarto erro oculto que rouba sua longevidade é o estresse crônico e a falta de propósito. O estresse, velho conhecido de todos nós. Mas o que muitas vezes não percebemos é que não é apenas o estresse agudo. Aquele momento de tensão que passa, que nos prejudica, é o estresse crônico, persistente, que vive em segundo plano. Seja a preocupação com dinheiro, saúde, família, ou a sensação de que não há nada de significativo para fazer. Esse estresse contínuo mantém o corpo em um estado constante de luta ou fuga, liberando hormônios como o cortisol em excesso, com o tempo. Isso desgasta as glândulas adrenais, afeta o sono, a digestão, o humor, a memória e enfraquece o sistema imunológico, tornando-o mais vulnerável a doenças. E ligado a isso está a falta de propósito, depois de nos aposentarmos, ou quando os filhos crescem e saem de casa. É comum sentir um vazio. Para que eu levanto de manhã? Muitos se perguntam. Ter um propósito. Uma razão para se levantar da cama. Seja um hobby, um projeto, cuidar dos netos, aprender algo novo ou ajudar alguém. É um dos pilares da longevidade. Estudos mostram que pessoas com um forte senso de propósito vivem mais, têm melhor saúde mental e física e são mais resilientes. A mente e o corpo estão intrinsecamente ligados, uma mente sem direção, sobrecarregada pelo estresse. Arrasta o corpo para o cansaço e a doença. Para combater isso, é preciso cultivar o autoconhecimento e a intencionalidade. Comece a praticar a atenção plena, ou mindfulness. Reserve alguns minutos do seu dia para simplesmente respirar. Observar seus pensamentos sem julgamento. Tente meditar, mesmo que por 5 minutos. Identifique o que lhe traz alegria e significado. O que você sempre quis aprender. Uma nova língua. Um instrumento musical. Pintura-jardinagem. Ou talvez você goste de ensinar algo que sabe. Muitos idosos encontram um novo propósito ao se voluntariarem, compartilhando sua sabedoria e experiência. A Dona Célia, que sempre amou ler, depois de se aposentar. Começou a frequentar um grupo de leitura na biblioteca e depois se ofereceu para ler histórias para crianças em um asilo. Ela diz que esse novo propósito preencheu um vazio que ela nem sabia que existia e a fez sentir-se mais viva do que nunca. Não subestime o poder de ter algo para esperar, algo que o desafie e o faça sentir útil e valorizado. Em seguida, o quinto erro que passa despercebido para muitos é a qualidade deficiente do sono. O sono. Muitas vezes o tratamos como um luxo ou uma perda de tempo.
mas ele é tão vital quanto respirar ou comer, com o passar dos anos. É comum que a qualidade do nosso sono mude, e muitos aceitam isso como parte natural do envelhecimento, dizendo: eu não preciso de tanto sono quanto antes, ou é só uma insôniazinha. Mas uma noite mal dormida não é apenas um dia de cansaço. A privação crônica de sono, ou um sono de baixa qualidade, tem efeitos devastadores sobre o corpo e a mente durante o sono. Seu corpo e cérebro trabalham intensamente para se reparar e se restaurar. É quando as células se regeneram. O sistema imunológico se fortalece. As memórias se consolidam e as toxinas cerebrais são eliminadas. Um sono ruim desregula seus hormônios, aumenta a inflamação, prejudica a concentração e a memória, enfraquece o sistema imune e pode levar a problemas cardiovasculares, obesidade e diabetes. É um ciclo vicioso. O corpo cansado acumula estresse, que dificulta o sono, que por sua vez aumenta o cansaço e o estresse. Você pode estar dormindo 7 ou 8 horas, mas se esse sono for fragmentado, com muitos despertares ou de má qualidade, você não estará colhendo os benefícios restauradores. A solução para um sono de qualidade envolve criar um ambiente e uma rotina que favoreçam o descanso. Estabeleça um horário regular para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Crie um ritual relaxante antes de deitar, um banho morno. Uma leitura leve, nada de telas. Uma xícara de chá de camomila. Mantenha seu quarto escuro, silencioso e fresco. Evite cafeína e álcool no final do dia. E, muito importante, evite usar telas de celular, tablet ou televisão antes de dormir, pois a luz azul emitida por esses aparelhos atrapalha a produção de melatonina, o hormônio do sono. O Sr. Luiz, por exemplo, costumava passar as noites assistindo televisão na cama até tarde e acordava sempre exausto. Quando ele decidiu desligar a TV 1 hora antes de dormir e trocar por ouvir um rádio com músicas calmas, sua qualidade de sono mudou drasticamente. Ele passou a acordar mais disposto e com a mente mais clara. Não subestime o poder de uma boa noite de sono reparador. É o elixir da juventude que o seu corpo produz naturalmente. Já exploramos a importância da conexão, da mente ativa e de um bom descanso. Mas há mais 2 armadilhas que podem estar minando sua vitalidade sem que você perceba. E a próxima é uma que muitos de nós cometemos por medo ou por um certo comodismo. O 6º erro oculto que muitos idosos cometem, e que pode ter consequências graves, é ignorar pequenos sinais do corpo à medida que envelhecemos. É comum sentir novas dores, fadiga ocasional ou pequenas mudanças na digestão, na pele. E a resposta mais comum é da idade. É normal sentir isso depois de uma certa idade. Mas essa é uma armadilha perigosa. Muitos problemas de saúde sérios começam com sintomas sutis, quase imperceptíveis, que são facilmente descartados. Uma dor persistente no joelho que vira crônica e impede você de se movimentar. Uma tosse que não passa. Uma fadiga constante que não melhora com o descanso. Uma alteração no hábito intestinal. Um esquecimento mais frequente do que o normal. Essas são mensagens que seu corpo está enviando. E ignorá-las é como ignorar a luz de aviso no painel do seu carro. No início, pode ser apenas um pequeno ajuste, uma mudança simples. Mas se a luz for ignorada, o problema pode se agravar e se tornar muito mais difícil, ou até impossível, de resolver. A detecção precoce é a chave para o tratamento eficaz de muitas condições, desde problemas cardíacos e câncer até diabetes e doenças neurodegenerativas. A tendência de minimizar os sintomas ou de ter medo de procurar um médico por receio de descobrir algo ruim é um comportamento que, paradoxalmente, aumenta o risco de problemas sérios.
Pense na dona Neuza, que sentia um cansaço que a arrastava, mas achava que era normal da idade e que estava fazendo muitas coisas. Só depois de muita insistência da família. Ela foi ao médico e descobriu uma anemia severa que, uma vez tratada, fez com que ela recuperasse sua energia e disposição em poucas semanas. Se ela tivesse continuado a ignorar, a situação poderia ter se tornado muito mais grave. A solução é simples, mas exige proatividade e autocuidado. Seja um ouvinte atento ao seu corpo. Se algo não parece certo, se um sintoma persiste por mais de alguns dias, ou se ele está interferindo na sua qualidade de vida, não hesite em procurar orientação médica. Faça exames de rotina regularmente. Mesmo que se sinta bem, converse abertamente com seu médico sobre todas as suas preocupações. Por menores que pareçam, lembre-se, você é o maior defensor da sua própria saúde. Ser proativo e buscar ajuda quando necessário não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria e amor próprio. E, finalmente, chegamos ao 7º e último erro. Aquele que mencionei que poderia surpreender você e que tem um impacto profundo na sua longevidade e qualidade de vida, a falta de aprendizado contínuo e desafio mental. Assim como o corpo precisa de movimento para se manter forte, o cérebro precisa de estímulo para se manter afiado. Muitas pessoas, depois de se aposentarem ou com a diminuição das responsabilidades diárias, tendem a entrar em uma rotina mental menos exigente. Passar horas apenas em atividades passivas, como assistir televisão, sem engajamento. Ou fazer sempre as mesmas coisas sem nenhum desafio novo. É o equivalente mental de se sentar no sofá o dia todo. O cérebro, como um músculo. Use-o ou perca-o. A falta de novos aprendizados e desafios cognitivos pode acelerar o declínio da memória, da capacidade de resolver problemas e da agilidade mental. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de formar novas conexões e se adaptar. Não para na velhice. Pelo contrário, ela é uma ferramenta poderosa que podemos usar para manter nossa mente jovem e vibrante. Quando você aprende algo novo, resolve um quebra-cabeça desafiador, ou se engaja em uma conversa complexa, você está literalmente construindo novas vias neurais e fortalecendo as existentes. Isso não só ajuda a preservar suas funções cognitivas, como também pode criar uma reserva cognitiva que o protege contra doenças neurodegenerativas. O cérebro ama desafios e novidades. Que tal aprender a tocar um instrumento musical que você sempre quis, ou talvez um novo idioma? Mesmo que seja apenas algumas frases. Ler livros sobre temas que nunca explorou. Fazer cursos online sobre história, arte ou ciência, ou até mesmo algo tão simples como aprender uma nova receita culinária ou fazer um trajeto diferente para um lugar conhecido. O Sr. Roberto, que foi professor de matemática a vida inteira, depois de se aposentar, começou a aprender a pintar com aquarela. Ele diz que o desafio de misturar as cores, de controlar a água e de criar algo novo o mantém mais vivo e curioso do que qualquer coisa. Ele percebe que sua memória para outras coisas também melhorou. Manter a mente ativa e desafiada não é apenas sobre evitar a perda de memória. É sobre enriquecer sua vida, manter sua curiosidade, sua capacidade de se adaptar e de desfrutar de novas experiências. É sobre viver uma vida intelectualmente vibrante até o seu último dia. Vimos a importância de se manter ativo com movimento constante, de nutrir seu corpo com alimentos de verdade e evitar os ultraprocessados, de se conectar com outros para combater a solidão, de encontrar um propósito que o mova todos os dias, de priorizar seu sono para uma restauração completa, de ouvir o que seu corpo diz
e não ignorar pequenos sinais, e de nunca parar de aprender e desafiar sua mente. Pode parecer muita coisa para mudar de uma vez. Eu sei, mas lembre-se, a jornada para uma vida mais longa, mais saudável e mais vibrante não precisa ser uma revolução da noite para o dia. São as pequenas mudanças, consistentes e sustentáveis, que se somam e se transformam em um impacto gigantesco ao longo do tempo. Escolha 1 ou 2 pontos que mais ressoaram com você e comece por eles. Dê um pequeno passo hoje, amanhã dê outro. O mais importante é começar e persistir. Sua saúde e sua longevidade são os seus bens mais preciosos. E você tem o poder de influenciá-los mais do que imagina. Cada um desses erros é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Um convite para você retomar o controle da sua saúde e da sua vida. Qual desses 7 equívocos você percebe que comete mais, ou qual foi a maior revelação para você? Deixe seu comentário abaixo. Adoraria saber sua opinião e suas experiências. E juntos podemos construir uma comunidade de apoio e inspiração. Se este vídeo lhe trouxe alguma luz, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos como este, que visam ajudá-lo a viver sua melhor vida. Sua vida é uma história contínua, e você tem o poder de torná-la longa, rica e cheia de alegria, em cada fase. Lembre-se, viva sua melhor vida, em qualquer idade. Até a próxima.